Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 2, verso 22. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer, o que Deus vai nos dizer aqui. E Deus nos diz algo grandioso aqui. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que Deus nos ajude a compreender a habitação de Deus em nós, em Cristo, em nome de Jesus. Habitação é um lugar de moradia. Em grego, a palavra habitação, nesse versículo, quer dizer residência permanente. E está se referindo à residência permanente de Deus. Deus não mora em santuários ou prédios construídos por mãos humanas, por homens. Atos, capítulo 17, o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui diz que o Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Você vê? Pelo contrário, o nosso Senhor escolheu viver em vasos humanos, no seu povo. Todos aqueles que estão em Cristo constituem a sua habitação, a sua residência permanente. 2 de Coríntios, capítulo 6, o versículo 16, Deus está fazendo uma promessa maravilhosa. Vamos ouvir. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele próprio disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, em tempo de construções de santuários suntuosos e luxuosos, Deus, que não dá a mínima para isso, nos diz algo grandioso aqui. O que Ele diz acerca do seu povo: eu morarei neles, habitarei neles, farei a minha residência permanente neles. Deus aqui expressa o seu coração, o seu desejo
o seu sentimento mais íntimo e profundo. A promessa maravilhosa do Senhor é a seguinte: eu morarei neles. Deus quer morar em nós, mas para Deus morar, para uma pessoa ser morada de Deus, ela precisa morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar em Cristo em uma nova criatura, porque somente a nova criatura é a morada santa de Deus. O apóstolo Paulo, ele testemunhou o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O resultado, irmãos, da nossa morte e ressurreição com Cristo é este: não mais eu, mas Cristo em mim. Você vê, Deus agora está morando em nós, Deus está habitando em nós, Deus está vivendo em nós. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas existe uma pessoa vivendo em todas as áreas da nossa vida, do nosso ser interior. Há uma nova realidade, irmãos. A nova realidade é esta: Cristo em nós. Cristo em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Mas tem uma coisa, e gostaria da sua atenção agora. Cristo recebeu o pecador em seu corpo na cruz, mas Ele não viveu em nenhum pecador e nem viverá. Ele vive naquele que morreu e ressuscitou com Ele. Ele vive naquele que Ele remiu de toda iniquidade e também purificou. Se você pretende que a santa morada de Deus desça para dentro de você, então você precisa crer sua morte e ressurreição em Cristo. Salmo 93, verso 5, vamos ouvir a leitura da palavra. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Viu? Aqui diz: a santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Não pode ser diferente, irmãos. Não pode. A morada de Deus tem que ser santa. A morada de Deus, ela é santa, porque Ele é santo. A casa do Senhor é esta pessoa crucificada em Cristo, não é? E também ressuscitada juntamente com Cristo para o Senhor habitar. A casa do Senhor não é feita de parede, não é feita de parede fixa, nem de materiais de construção. A casa do Senhor somos nós que morremos com Ele,
ressuscitamos com Ele para que Ele pudesse viver em nós a sua vida santa e justa. Eu não sei como que tem gente que tem coragem, irmãos, de investir milhões para construir casas suntuosas, né, para serem admiradas pelos homens. Mas a casa do Senhor é a pessoa regenerada, aonde Deus habita, vive e se expressa. É casa ambulante, viva, ativa, dinâmica e santa. É santa porque foi separada do pecado para o uso peculiar de Deus. Foi separada do pecado para ser a habitação, a moradia, a residência do próprio Deus. Então Cristo nos liberta do pecado para viver em nós, irmãos, a sua vida santa. Se você pretende ter a vida de Cristo em você, você precisa primeiro estar liberto do pecado. E para nos libertar do pecado foi o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz e nos fez morrer com Ele. Ele nos libertou do pecado lá, ressuscitou para viver naqueles que Ele libertou do pecado. Então, se há pecado em você, Cristo não está no seu interior. Eu quero que você tenha esta certeza. Se há pecado em você, Cristo não está no seu interior. Não adianta insistir com Ele, porque Ele não vai vir morar aí, em cima do seu lixo, em cima da sua sujeira, em cima da sua impureza, do seu pecado, de jeito nenhum. Se Deus está aí dentro de você, eu lhe pergunto, quanto de pecado deve ser admitido aí dentro, hein? Se Deus está em você, se Jesus está em você, quanto de pecado deve ser admitido aí dentro? Nada. Vamos encarar com toda seriedade, irmão e irmã, tá bem, esta questão. Ao Senhor, diz a palavra, ao Senhor toda a santidade. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. João capítulo 14, verso 20, ali também o Senhor nos diz a mesma coisa. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, toda a nossa experiência cristã autêntica consiste desses dois movimentos: nós em Cristo e Cristo em nós. Nós em Cristo é o movimento da atração. Quando Ele foi levantado, Ele nos atraiu para Ele. É o movimento que nos trouxe para Ele naquela cruz. O movimento que nos colocou nele, nos identificou nele, e com Ele morremos. Depois temos o movimento da ressurreição.
Porque quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados juntamente com ele, conforme diz a palavra. E Cristo veio para dentro de nós. Ele agora está em nós, não é? Ele vive em mim, ele vive em nós. Isto, irmãos, é a novidade do Novo Testamento. Não mais eu, mas Cristo em mim. Isto muda tudo para nós. Se você crer isto vai mudar tudo para você. Vai mudar tudo em você. E também em torno de você. Muda tudo. Estar nele, viver nele, mover-se nele, sendo habitado por ele. Irmãos, essa fusão de nós com ele e ele conosco é algo que só o Evangelho tem. Somente o Evangelho tem essa relação assim, conforme a palavra de Deus colocou. Nós somos a catedral onde Deus vive e onde acontece a grande adoração, o único e supremo culto. O culto, nesta manhã, deve ter acontecido aí dentro de você. É aí que está o santuário da adoração, aí no seu espírito, aí onde Deus habita em espírito, pelo Espírito Santo. Essa é a grande promessa de Deus, irmãos, e em torno dela circulam todas as outras promessas que Deus nos fez. Sua presença está em nós, né? A presença de Deus, irmãos, está em todos os lugares. Lógico que a presença de Deus está em todos os lugares, mas segundo a sua palavra, Deus faz habitação no seu povo. O seu povo é aquele que morreu com Cristo para o pecado, ressuscitou em Cristo, por isso é povo santo, é residência permanente de Deus. Paulo, lá em Efésios capítulo 3, ele fala da habitação de Cristo em nós, e vamos ouvir a leitura do versículo 17 até o 19. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Gostaria de analisar um pouco a passagem que foi lida. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigado e fundados em amor. O versículo 17. E assim habite Cristo no nosso coração pela fé. Coração aqui quer dizer o nosso interior, nosso ser interior. E assim habite Cristo no nosso coração pela fé. Irmãos, aqui está todo o propósito de Deus
em nos criar e também em nos regenerar em Cristo Jesus. Essa permanência deve ser entendida como Cristo vindo residir no nosso interior, no interior da pessoa regenerada. E esta experiência com a pessoa de Cristo em nós é uma experiência de fé, porque você viu que o texto disse que habite Cristo no nosso coração pela fé. Irmãos, aqui nós temos o sentido mais profundo da fé. Cristo manifesto no nosso coração, Cristo manifesto no nosso interior, Cristo revelado em nós é a essência da fé. Fé é experimentar Cristo em nós. Fé é quando você está experimentando a habitação de Cristo em você. Você se tornou a residência dele. Cristo está em ação dentro dela, dentro de nós. Habitar. O texto falou de um habitar. Habite Cristo em vós, no vosso coração. Habitar no grego é uma palavra composta que basicamente significa viver numa casa, fixar morada permanente. Cristo fez lar permanente em cada regenerado, em cada santo. Não há dúvida que Cristo habita no regenerado, não é? E também não há dúvida que Cristo habitando em você, você não terá dúvida nenhuma disso, irmãos. Você saberá que Ele está vivendo em você. Como é que eu sei que Cristo está vivendo em mim? Você saberá. Se Cristo vive em você, você saberá. Você não terá dúvida nenhuma que Ele está em você, né? Ele fez morada em nós. Habitar tem também a ideia assim, para baixo. Habitar, assim como uma árvore de grande porte lança as suas raízes profundamente dentro da terra, irmãos, assim é Cristo habitando em você, habitando no regenerado. O tempo do verbo que aparece aí, empregado pelo apóstolo, em conexão com o habitar, traz o sentido de algo que aconteceu de uma vez para sempre. Quando nascemos de novo, irmãos, Cristo veio habitar, e sua habitação é definitiva e para sempre. Não é um aluguel. Eu não sou um alugado de Cristo. Cristo não me alugou. Não é um aluguel. Somos casas espirituais para a sua morada, morada permanente. Cristo está em nós, né? Ele está todo em nós, e Cristo é inesgotável, irmãos. Por isso sempre haverá o que crescer nele, né? E ele em nós. É Cristo habitando pessoalmente em nós, em espírito, pelo o Espírito Santo. Veja bem, Cristo não está habitando em mim pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está substituindo Jesus em você. Pelo contrário,
Ele habita em nós, em espírito, pessoalmente. Aí sim, pelo Espírito. Porque o Espírito está trazendo para nós a consciência de Cristo em mim. De Cristo em mim. Então Cristo, Ele habita em nós, pessoalmente. Cristo habitando em nós, numa relação de fé. Não é Cristo entre nós, irmãos, é Cristo em nós. Cristo vive em nós e não conosco. Ele vive em mim e não comigo. Ele está em mim. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. O tempo desses verbos no grego, irmãos, indica que tais ações já aconteceram e continuam como realidade no regenerado. Para ilustrar a pessoa de Cristo em nós, o habitar de Cristo em nós, para ilustrar a profundidade da vida em Cristo, o apóstolo emprega duas metáforas. Ele fala da raiz e fala de alicerce. A raiz que penetra no solo e o alicerce bem fundado. Pense, irmãos, pense agora um momento. Gostaria que você pensasse. Pense nas raízes de uma castanheira, de uma figueira brava, de um cedro antigo, de um carvalho, de qualquer árvore de profundidade. Pense na força das suas raízes. Pense nas suas raízes se espalhando. Elas se espalham, se dividem, se subdividem por todos os lados, penetrando profundamente na terra, no solo. Essa é a condição de um cristão em Cristo Jesus, de um crente verdadeiro, de um santo. Essa é a descrição que o apóstolo faz de um cristão em Cristo Jesus. Um cristão alicerçado, fundamentado em Cristo, na vida de Cristo e no seu amor. Coisa poderosa e linda, irmãos. Pense num grande edifício, no alicerce profundo e sólido. É uma obra que aguenta as contradições. Assim é o cristão em Cristo. Assim somos nós em Cristo. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O versículo 18, de Efésios 3. Compreender o quê? O que temos que compreender? Essas 4 dimensões: largura, comprimento e profundidade, altura. E estão falando da magnitude do amor de Cristo, irmãos. Paulo está descrevendo com essas 4 palavras a obra do amor de Deus, do amor de Cristo naquela cruz por nós. Ali na cruz foi colocado todo o amor de Deus por nós, todo o amor de Deus em favor do pecador indigno. Compreender a magnitude deste amor é a tarefa de todos os santos. Por isso estamos aqui, irmãos, hoje,
só os santos podem compreender, porque é uma compreensão produzida pela graça de Deus, não é produzida pela sua mente. É um trabalho do Espírito de Deus na nossa mente, né? Agora, não ficamos apenas no compreender, mas precisamos também conhecer, porque a primeira parte do versículo 19 nos diz: e conhecer, agora já não é compreender, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. É muito grande, ele vai além da mente, o amor, ele está além do nosso raciocínio, a nossa capacidade de compreender. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Conhecer é mais forte do que compreender. Existem vários tipos de conhecimentos que temos que diferenciá-los. Tem o conhecimento conceitual, apenas um conceito. Conhecimento instintivo, não é? Tem o conhecimento intuitivo, mas tem o conhecimento experimental. E é este conhecimento experimental que o texto está falando, está mencionando. O verbo conhecer refere-se ao conhecimento pertencente à esfera da experiência, da realidade que experimentamos. O cristão tem a compreensão e tem também o conhecimento. Mas conhecer, irmãos, leva importância ainda maior. Sempre há muito mais para conhecer deste amor de Cristo por nós, da pessoa dele que habita em nós, irmãos, né? Então, tanto compreender como conhecer estão relacionados com a pessoa maravilhosa, fantástica do Senhor Jesus Cristo que habita em nós. E podemos compreender e conhecer porque Cristo habita em nós pela fé. Aí vai dizer algo tremendo. Na parte final do versículo 19 de Efésios 3: para que sejais tomados, para que sejais cheios de Cristo. Irmãos, cheios de Cristo. Não há nada mais elevado do que isto. Não há. Deus está todo em você, né? Quando o texto diz aqui, para que sejais cheios de Deus, de Cristo, eu entendo que cheios da totalidade de Deus, eu entendo que o seguinte: Cristo é Deus. Deus está todo em Cristo e Cristo está todo em mim. Você vê? Estou cheio de Deus, porque Cristo, Deus está todo em Cristo. Toda a divindade nele reside. Deus está todo nele e ele está em mim. Então eu estou cheio dele. O cristão está cheio, preenchido de Deus, que é Cristo em nós. Deus está todo em Cristo e Cristo está todo em nós. Ele está todo em mim. O nascido de novo está cheio de Cristo. O cristão verdadeiro está cheio de Cristo, todavia pode ter mais dele a cada instante, porque ele é inesgotável.
E por isso nós crescemos nele, no seu conhecimento, e vamos crescer eternamente. Cheio de Cristo, vazio do pecado. Mas cheio do pecado, você está vazio de Cristo. São conteúdos diferentes, irmãos. São conteúdos diferentes e incompatíveis. Cheio de Cristo, vazio de mim mesmo. Se Cristo habita em nós, o resultado é que estamos cheios dele, de tal modo que ele domina a totalidade do nosso ser. Domina o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Ele domina o nosso pensar, as nossas emoções, as nossas ações e todas as nossas atividades. Cada porção, cada área do nosso ser é atingida por Cristo, pela vida de Cristo, por esse habitar dele em nós. Tudo isto sem sermos anulados na nossa personalidade e na nossa individualidade. Irmãos, imenso privilégio nós temos pelo fato de Cristo viver em nós. Imenso privilégio. Eu me alegro no fato de que Cristo habita em mim, de que eu sou a habitação de Deus, eu sou a residência permanente de Deus. Deus vive em mim. Se Deus vive em mim, não me venha para cá com crises espirituais, não. Eu estou em crise espiritual. Crise, uma conversa. Se o próprio Deus vive em mim, como é que eu vou entrar em crise espiritual? Amém, irmãos?